abrir a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 33, nós iremos ler apenas um versículo. O versículo 28. O versículo 28 de Deuteronômio, capítulo 33. Diz assim a palavra de Deus. Amém? Ou escola VIP? Amém? Deuteronômio, capítulo 33. Vai lá de Gênesis, aí vai passando, você vai chegar em Deuteronômio. 33, versículo 28, diz assim a palavra de Deus. Israel, pois, habitará seguro, a fonte de Jacó habitará a sós numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Essa é uma tradução da Bíblia Chat, mas tem uma outra tradução que fala sobre o trigo. E essa é a tradução que nós vamos ler depois. Amém, igreja? Bem, queridos, se nós tivéssemos de falar um tema hoje para a mensagem do Senhor, nós iríamos nos reportar, eu, no meu caso, iria me reportar à minha infância. Eu não sei quantos aqui gostam de batata doce, de aipim, de raízes assim. Eu fui criada com essas coisas assim. Eu fui criada com batata doce, o café da manhã era batata doce com manteiga, o café da tarde era batata doce também, e às vezes quando tinha à noite a gente comia batata doce de novo, ou aipim, ou inhame, era raízes. Era esse tipo de alimento que nós fomos criados. E o cuscuz amarelo, que eu sei que a consagração aqui geralmente tem a sexta-feira no café, né? Quando não, a Cristina traz no domingo pela manhã, que nós também temos um café aqui maravilhoso. Então, nós entendemos que a alimentação é algo necessário para a nossa subsistência, para nós vivermos, sim ou não? Sim. Não importa se é uma raiz, se é uma picanha, se é um mocotó. Depois vocês vão saber por quê. Não importa que a gente esteja sendo alimentado. Não importa se é pouco, se é muito. Lá em casa nós temos um dilema. Por menos que tenha na mesa, nós precisamos fazer o quê? Cadê o Eliane? Nós precisamos fazer o quê, Brenda? Fazer o quê? Agradecer. E por menos que tenha, nós sempre dividimos. Tá? Nós agradecemos a Deus e dividimos. Então, se tivéssemos que refletir um pouquinho, eu diria que hoje Deus quer falar conosco, quer falar aos nossos corações sobre o olhar da vida por um grão. A vida a partir de um grão. A vida a partir de algo pequeno, mas que tem um grande significado para o nosso viver. E aqui nós estamos vendo, nós vimos aqui no capítulo 33 de Deuteronômio, que fala sobre a bênção de Moisés às tribos, né? Moisés, antes de morrer, o homem que conduziu todo um povo pelo deserto, por situações difíceis, que Deus fez com que ele visse a terra prometida, e que ele olhou aquela terra prometida. Ele não entrou na terra prometida, mas em nenhum momento ele murmurou, em nenhum momento ele reclamou com Deus, e ele ainda antes de morrer, ele abençoou todas as tribos. Ele fez essa bênção falando a cada uma, e chegou na de Israel, e ele falou isso que nós lemos aqui, Deuteronômio 33, 28. Ele falou: Israel, pois habitará seguro. E nós entendemos que estamos vivendo momentos difíceis. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Principalmente, eu digo às mulheres que quando vão ao supermercado, há uns anos atrás, um ano, 2 anos atrás, quando eu ia ao supermercado fazer compra, ia com valor. Hoje esse mesmo valor mal dá para trazer o básico. Sim ou não, igreja? Então nós precisamos aprender que na nossa vida as adversidades surgem para nós termos
motivos também de agradecer para o louvor e a glória de Deus. Para aqueles que conhecem um pouco sobre grãos, que eu falei sobre raízes, e nós, para poder entender, nós vamos falar sobre grãos. Entende-se o grão é um elemento fundamental para o renovo da vida na terra e serve para suprir uma das maiores necessidades dos seres viventes, que nós estamos falando de alimentação aqui, que é algo necessário. Nós falamos do aipim, da batata doce, do cuscuz amarelo. Somente quem é do Nordeste entende bem essa linguagem. E então surge, nós sabemos que desde o princípio da criação, Deus determinou ao homem tirar da terra o seu sustento, o seu alimento. Tá? Está lá em Gênesis capítulo 3, 17, a parte B. E nós entendemos, por mais leigo que sejamos, que uma boa terra, ela produz de tudo. Se a terra é fértil, ela produz de tudo. Mas para que essa terra produza alguma coisa, o que é necessário, na verdade? É necessário que nós façamos o quê? Que nós plantemos, Então é necessário um preparo para que a semente seja plantada, para que o grão seja plantado. É necessário esse preparo. Então, é tendência natural do homem e dos animais habitar onde a terra oferece o quê? Nós fomos levar o pastor em casa essa semana, acho que foi na quarta, se eu não me engano. E aí, o pastor mostrando, né, os lugares, as casas. Olha, aqui vai construir edifício, vai construir isso, aquilo. Aí o meu esposo falou assim: mas aqui não tem nada. Porque para ele morar num lugar, precisa ter supermercado, precisa ter hortifruti, precisa ter lugar que a gente possa ter a facilidade de se comprar as coisas. E ele, segundo o olhar dele, ali não tinha nada, né? Então, é tendência natural do homem habitar em lugares onde a terra oferece uma certa facilidade, uma certa produção de alimentos. Que alimento é necessário para a vida, para a sobrevivência. Então, haja vista muitos povos migrarem para cidades próximas ou formadas à margem de rios, ou onde as terras são férteis. Ninguém vai para um lugar onde tudo é seco. E eu quero acreditar que este lugar onde Deus nos colocou é uma terra fértil. É uma terra onde nós fomos colocados aqui para que possamos levar o alimento a outros que carecem. Mas que tipo de alimento? Não é mesmo? Nós temos percebendo hoje povos que estão famintos, que as condições de vida são precárias, que os alimentos cada vez se tornam menos. E aí nós estamos falando sobre isso de forma geral, para mostrar que existe uma necessidade de termos alimentos em abundância para alimentar quem? Os que já estão alimentados? Não. Pode até ser. Mas quem? Muito bem. Salva de palmas aí para vocês. Para os que estão com fome, para alimentar o faminto que chega em nosso meio. O cuidado que nós devemos ter com o próximo. Então, na ótica da vida a partir do grão, é necessário que haja um renovo na terra, um renovo maravilhoso. E Moisés aqui, ele abençoa as 12 tribos de Israel, e ele fala do amor de Deus para o seu povo, pouco antes da sua morte. Você não vê, na caminhada de Moisés, ele se lamentando, nem antes da morte, nem antes de saber que ele não iria entrar na terra prometida, que ele iria contemplar. E eu quero acreditar até que muitos de nós vamos contemplar pela fé uma igreja cheia, uma igreja lotada
ele é reconhecido como homem de Deus. Ele é reconhecido como homem de Deus, mesmo sabendo que não entraria na terra prometida e que estava a poucas horas de sua morte. Ele nunca vacilou em seus cuidados para com o povo de Israel. Ele nunca vacilou. Ele nunca, em nenhum momento, ele pensou em desistir do chamado, daquilo que Deus preparou e fez com que ele, a missão que ele tinha que realizar. E aqui nós vemos o Espírito de Deus repousar sobre ele, e numa linguagem sublime e tocante, ele pronunciou uma bênção sobre cada uma das tribos. E o Senhor está pronunciando uma bênção sobre cada uma família que é representada nesta noite. O Senhor está pronunciando aqui vitória sobre cada família representada. Mas não é para desistir da caminhada, não é para desanimar, não é para parar. Foi falado aqui sobre a fé através da oração. Eu creio, eu profetizo, eu fiz aqui essa noite. E aqui nesse versículo 28 que nós lemos: somente Israel viverá para sempre seguro e em paz. A fonte de Jacó estará segura numa terra que produz trigo e vinho novo, e onde o orvalho rega o chão. Essa tradução é da Bíblia King James. Então vocês vejam que isto é promessa de Deus para nossas vidas. Uma terra que produz trigo, diz essa tradução, uma terra que produz trigo e vinho novo. Eu quero destacar aqui, lembrar aqui, a melhor definição que Jesus fez a respeito da vida a partir do grão. Porque nós estamos falando de vida a partir do grão. Então, lá no Evangelho de João 12, 24, diz assim: em verdade vos asseguro que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanece ele só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Então nós queremos entender, e aqui uma emoção muito grande nesse momento, é que nós entendemos dessa definição que Jesus falou aqui, que Ele é esse grão de trigo. Ele representa esse grão de trigo. E quando Ele faz essa definição aqui, que Ele fala sobre muito fruto, é a semente que se reproduz. A semente que se reproduz. A semente que se multiplica. A semente que não para. A semente que contagia. A semente que alimenta outros. A semente que atrai outro. A semente que é conhecida como alguém que representa Jesus aqui na terra. E a palavra diz até milhares de vezes: essa semente tem que ser plantada, germinar e crescer. Assim Cristo, pela sua glorificação, se estenderá pelo Espírito para toda a língua, raça e nação. Isso a palavra nos diz em Apocalipse 7, 9. Então, voltando aqui à definição de Jesus sobre vida a partir do trigo, Jesus teve que morrer para que, ao ressuscitar, trouxe sobre nós a salvação e a resposta ao faminto. Cujo faminto um dia foi eu, ao ouvir a palavra. Foi cada um de nós que estamos aqui essa noite. Porque a palavra diz: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. E assim nós entendemos que a partir dessa definição de um grão de vida, a igreja ela vem dando fruto há mais de 2000 anos. E a igreja precisa continuar a dar frutos. A igreja precisa
agora ela pode ter vida abundante em Jesus. O grão semeado brotará uma planta de igual espécie. Ao plantar o grão de trigo, nascerá maçã, igreja? Não. Nascerá goiaba? Não. Nascerá banana? Não. Batata? Não. Nascerá o quê? Exatamente isso. O grão semeado brotará uma planta de igual espécie. Nascerá trigo. Nascerá um novo homem. Uma semente nova sendo plantada no meu, no seu, no nosso coração e no coração daqueles que estão famintos à espera desse grão. Quando plantamos o trigo, nascerá trigo, não nascerá joio. E hoje pela manhã nós estávamos aqui dando a definição de joio e de trigo. Nós falávamos aqui esta manhã que o joio, ele é rígido. O joio, ele não se curva nunca. O joio é apegado à terra. O joio é difícil de ser colhido. O joio, ele às vezes até prejudica, na maioria das vezes, o trigo. O joio é tóxico para o consumo, mas o trigo, ele é maleável. O trigo se curva com facilidade. O trigo, quanto mais maduro, mais fácil de colher. O trigo alimenta e dá vida, e vida espiritualmente falando, em nome de Jesus. É isso. Jesus, ele semeia em nossos corações o bem. Agora, o inimigo de nossas vidas, ele semeia o mal. Ele semeia o mal. E é isso que nós temos que ter cuidado, porque precisamos entender que quem nasce em Jesus tem as mesmas características do trigo, as mesmas características de Jesus. A multiplicação da vida, a multiplicação dessa semente, a multiplicação dessa palavra através do grão é algo maravilhoso, pois a partir de um pequeno grão pode se formar uma grande plantação. A partir de algo que alguém pode parecer achar até insignificante, mas nós entendemos que a igreja que está representada aqui hoje, ela nasceu de um pequeno grão que precisou morrer para florescer, para se multiplicar. E nós entendemos que assim foi o nascimento da igreja. O nascimento da igreja foi a partir de Jesus, o grão que morreu para gerar um povo numeroso, um lugar de alimento abundante, pois ali o Senhor ordenou a bênção para sempre, para onde vão migrar muitas pessoas, para onde vão vir muitas pessoas ao encontro dele, que precisou morrer, ressuscitou, para que nós possamos, ao exemplo dele, trazer muitos frutos para a igreja. Assim deve ser cada um de nós, pois nós precisamos gerar. Se o grão morrer, diz a palavra, ficará ele só. Mas devemos lembrar que a nova planta nascerá com as mesmas características de quem a gerou. Se somos servos, nós geraremos servos. Amém, igreja? Amém. Estão compreendendo o mistério? Estão compreendendo a definição que Jesus deu sobre a questão do trigo? Em verdade, vos asseguro que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só. Mas se morrer, produzirá muito fruto, do qual eu e você fazemos parte. Então, nós falamos aqui através dessa palavra, através dessa bênção que foi dada lá no passado para Israel. Nós falamos de alimento, nós iniciamos a mensagem falando de alimento. Jesus, ele é o pão da vida. De que é feito o pão? De
profética, ela é real. Ele é o pão da vida. Ele é aquele que nos alimenta diariamente e não nos deixa sentir fome. Ele é aquele presente em todos os instantes de nossa vida. Ele é aquele que faz com que nós possamos gerar algo que o mundo não compreende, porque ainda está faminto desta palavra. O mundo não compreende, porque ainda precisa ser apresentado a ele este alimento que é o pão da vida. Então, nós falamos que através desse grão que dá a vida e que é um alimento a partir de Jesus, nós podemos entender que todas as coisas foram formadas por Ele. Todas as coisas foram formadas, foram criadas por Ele. Primeiro, nós entendemos através da palavra que Ele criou, para aquele que Ele criou, primeiro, Ele rejeitou, que foi Adão. Rejeitou não obedecendo, rejeitou virando as costas para a orientação de Deus. E hoje, muito ainda rejeitam esse alimento, não obedecem aquilo pelo qual Ele veio representar no meu e no seu coração. Depois, todas as coisas foram criadas para aquele que Ele formou e que também o rejeitou, Israel, que também o rejeitou. Mas agora, amada igreja, agora, querido irmão, esse que criou todas as coisas, o alimento necessário para a nossa subsistência, Ele criou para nós, Ele nos transformou para que nós possamos entregar a nossa vida, aceitando tudo que Ele fez por nós, morrendo na cruz do Calvário e ressuscitando ao terceiro dia. Sabe, amados, o mundo é uma terra sem água, o mundo é uma terra sem vida, e mundo que nós estamos falando aqui são as pessoas lá fora, sem alimento. Mas a igreja fiel, a igreja que entende essa palavra, a igreja que sabe que irá habitar um lugar seguro, a igreja que entende o que é terra fértil, a igreja que entende o que é alimento abundante, a igreja que entende o que é a fonte de águas vivas que faz jorrar no nosso interior, a igreja que entende que o orvalho que desce do céu oferece refrigério e paz sobre aqueles que o recebem. Essa vai entender e compreender a bênção que foi dada à tribo de Israel. Israel, pois, habitará seguro. A fonte de Jacó habitará a sós numa terra de trigo e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. É isso que Deus está falando a nós aqui esta noite. A bênção de Moisés termina lembrando a todos que Deus os ama, lembrando a todos que estão aqui esta noite que Deus nos ama, que Deus nos chamou, que Deus nos amou primeiro, que nós somos um povo feliz porque Ele nos salvou. Nós somos um povo feliz, um povo que tem paz apesar das adversidades, apesar das situações que nós não esperamos muitas das vezes passar. E me fez lembrar até a questão de Noé, do dilúvio, onde nós também estamos aqui nessa igreja, que quando aconteceu o dilúvio, todos que ficaram para trás morreram, mas os que entraram na arca sobreviveram. Os que entraram na arca tiveram a oportunidade de uma nova vida. O que ficou para trás passou. Não me interessa o que foi destruído, não me interessa o que ficou para trás. O que me interessa é que eu entrei na arca, que eu resolvi entender esse filho que morreu para que eu tivesse vida, que eu abracei e que eu fiz dele o meu alimento, e que eu quero levar esse alimento para outras pessoas. O Israel é um povo que tem paz, é um povo que sabe e sabia que iriam entrar numa terra que manava leite e mel. Esse é o Israel espiritual.
que tem o privilégio de ser o povo de Deus. O povo que entende o que é paz no coração. O povo que entende que esse alimento que nós resolvemos comer jamais nos deixará ter fome. Esse é o Deus a quem nós servimos. Esse é o Deus que ordena a bênção e a vida para sempre. A sua igreja, a minha vida, a sua vida. Porque a igreja fiel, esta permanecerá firme com o Senhor Jesus. Com Ele que precisou morrer para que nós tenhamos vida e vida eterna. Amém, igreja? Que o Senhor nos abençoe. Glória a Deus. A bênção do Senhor está sobre nós. Estão compreendendo a definição do trigo que precisou moer? É isso. Que nós possamos, como igreja, permanecer fiel.